Olá, amigos, eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica. E hoje nós falamos sobre desafio das nossas falsas crenças. Vamos começar? Então, desafiar a uma crença falsa. Olha que coisa boa. Você viu o nosso recado anterior, né? Que tem crenças que são falsas. Aquela, não dá, não consigo, é ruim. E essa crença que é falsa, ela rouba a nossa energia. Então, porque você nem tenta, você fica nervoso. Então, essa crença falsa, eu não tenho que estar valorizando, eu tenho que ver o que eu vou fazer. Você presta atenção nos fatos que ocorrem com você. Vou contar um caso para você e você vai vendo se você consegue olhar para dentro e perceber lá dentro para se ajudar. Eu não estou vendo você, eu não posso conversar com você assim olho no olho, então eu conto um caso de vez em quando que acontece lá na clínica, né? Um caso clínico, para você se achar como um exemplo e ver o que isso serve para você. É numa situação dessa que a minha aluna que estava na faculdade, minha cliente, né? Ela era aluna lá na faculdade e ela tinha que dar uma aula. Ela nunca tinha dado aula na vida. E o engraçado é que eu sou professora, né? E que eu também já tive que dar uma primeira vez aula na faculdade. E eu também eu tinha perfeita noção do que ela estava sentindo, porque eu tinha passado pela situação. Então, vamos olhar, né? Eu perguntei para ela, mas vamos buscar observar qual é a sua preocupação pelo fato de ter que dar aula, né? Será que você está com medo da situação? Então, agora você que está aí me ouvindo, não necessariamente você tem que estar com medo de dar aula porque você não vai dar aula, mas você pode ter medo de uma outra situação. É isso que eu quero que você perceba e que você faça a ponte como um exemplo, né? Então, nós vamos buscar qual é a preocupação, qual é o nosso medo. Eu tenho medo do que naquela situação? A minha cliente, ela tinha medo de falar em público. Qual é o seu medo? É isso que a gente vai olhar, porque eu estou acreditando no medo. É isso que a gente vai olhar com um ar de que nem sempre todo mundo precisa olhar com medo e eu posso mudar isso. O medo dela era de falar em público. Qual é o seu? Então você observa qual é o seu medo, anota lá naquele seu caderno sagrado, né? Porque quando você anota lá, você tem que tornar claro para você o que é que você quer eliminar, né? Então, o medo dela era medo de falar, era medo de não conseguir se explicar, era medo de não ser compreendida na sala, de ser julgada pelo professor, do professor fazer um comentário depois, de ser julgada pelos alunos, que são os parceiros ali. Ela ia se expor, ela estava com medo da exposição. Ótimo. Ótimo porque conseguiu perceber o que era. E aí para você, se você conseguiu perceber o seu medo, tá ótimo também, porque à medida que nós tornamos claro aquilo para nós, que aquilo entra na nossa consciência, começa a derreter, você começa a deslocar. Aquilo é que nem gelo. Você pegou o bloco de gelo, pôs ao sol da consciência, põe luz em cima, aquilo começa, você já tem um ponto a seu favor, porque quando você não sabe com o que você está lidando, é mais difícil. Então, você tem lá um medo, uma insegurança, uma qualquer coisa, você tenta identificar o que está por trás daquele medo. O que estava por trás do medo lá da minha cliente? Ela estava insegura, ela estava com medo de se expor, estava com medo de ouvir a outra coisa, o outro lado, né? Esse medo de se expor mostra que existe uma demonstração de fraqueza lá dentro, mostra assim uma baixa autoestima, porque olha, será que eu vou dar conta do recado? Olha, eu vou dar o meu recado melhor que eu der, e paciência, eu aprendo com o que eu faço,
Eu não sei todas as coisas, mas eu vou fazer o melhor que der, né? Então, aí olhamos para isso, do que ela estava com medo. E você vai tentar ver se você identificou alguma coisa nessa ordem, alguma coisa que você não dá conta do recado. Busca perceber que sentimento aparece. Quando você começa a identificar o sentimento, você começa a tirar a força dele. Eles começam a aparecer para você. Sentiu uma ansiedade? Você olha para ela, ela começa a derreter. Apareceu uma tristeza? Você olha bem para ela e você vai começar a elaborar aquilo, né? Na alegria a gente não costuma fazer isso porque a gente se sente bem, ai que legal que eu tô alegre, mas quando o sentimento incomoda, eu vou dar uma olhada para ele e ver o que eu preciso aprender com aquilo. O meu cliente então sentiu medo, o meu cliente sentiu lá uma angústia porque ia se expor. Agora veja uma coisa, nós já conversamos em momentos anteriores sobre a escala de Hawkins, a escala de consciência, aonde depois de uma série de estudos, qualquer dia nós falamos dessa escala, só da escala. É muito bonita a história dele e como ele constrói. É uma vida de estudo para construir essa escala. Então ele pôs lá, né? Ele pôs todos os sentimentos, ele pôs vergonha, vale 20 pontos, culpa, vale 30, apatia, vale 50. Então ela estava com medo. O medo lá na escala dele já valia 100 pontos, quer dizer, tem coisas piores do que o medo na escala, né? Então já valia 100 pontos. E a coragem, quanto vale? 200. Se ela conseguir desafiar esta coisa, ela ganha mais energia a seu favor. E quando ela clarifica, nossa, clarificar você já sabe, né? Eu estou identificando o que está acontecendo, já é um passo para eu criar mais coragem e ir adiante. Então eu olho para essa crença que está lá, para esse medo, que é uma coisa, olha, eu não vou dar conta do recado, essa é uma falsa crença e eu vou desafiar essa crença, eu vou levar essa crença para grupo. Vamos fazer para nós mesmos algumas perguntas no desafio dessa crença. O que eu já enfrentei que eu consegui obter sucesso? Aparecida, mas eu nunca dei aula, então, né, não dá. Dá sim, você nunca deu aula, mas você já falou a primeira vez com alguém, você já deu uma explicação para alguém. É a primeira explicação que você vai dar na vida agora? Não, não é. Em outras vezes que você explicou, a pessoa entendeu? Entendeu. Agora você, em vez de explicar para uma pessoa, você vai explicar para um grupo de pessoas. No que o grupo assusta? O grupo vai bater em você? Aí você começa a questionar aquela impressão que você tem. E quando você começa a questionar, você está começando a confrontar uma crença que é falsa. A minha cliente já tinha falado no passado para outras pessoas, né? E aí ela percebeu que em outros momentos que ela teve uma preocupação, ela não precisou levar aquilo para frente porque aquela preocupação de explicar nem aconteceu. Ela foi lá, ela falou, deu certo. Então, se ela já falou uma vez, se ela já fez uma explicação uma vez, se ela já se posicionou para outra pessoa uma vez, por que ela não ia conseguir agora? Por que ela tem que desvalorizar uma coisa que ela já fez e que é boa, e ela tem que valorizar uma coisa que é ruim? Vê se você vai percebendo se isso não acontece quando você arruma uma crença falsa para você. Sempre que eu conheço alguém que vem com uma preocupação desse jeito, eu vou por esse caminho. Vamos ver o que nós já fizemos e que nós obtivemos êxito. Pensa se você conseguiu êxito em coisas semelhantes. Isso é um desafio. Não para você, mas para o medo, mas para essa insegurança de agora.
perceber que em outros momentos você já conseguiu, né? Então você vai olhando para isso. Nem sempre que a ansiedade vem, então, nem sempre que o medo vem, ela é sinal de que eu vou me curvar aquilo. Olha a crença que você teve hoje, ficou bem claro? Você marcou aí? Por acaso ela já não demonstrou para você que no passado você foi capaz de ter um bom resultado? Se você no passado foi capaz de ter um bom resultado, então essa crença é falsa. Observa o processo de treinamento, observa todas as nossas lições que nós já fizemos. Esse é o caminho da cura, tá? Então você vai identificar a história, vai tornar clara, vai desafiar isso e vai fazer toda aquela nossa lição de casa que você já sabe qual é. E você sabe que quando você está fazendo a lição, você está participando, você está olhando para o seu processo, você está desafiando crenças antigas e você depois me dá um retorno para falar se você está conseguindo fazer o exercício. Se você não falar, eu não sei, eu estou aqui do lado de cá, você está do lado de lá. Se você não me der uma resposta, eu não sei se você até entendeu o processo, né? Você lembra sempre que o seu desenvolvimento requer a sua participação. Fica com um abraço grande, até mais.